E eu falo para vocês o seguinte, que inclusive eu nem postei aquela aula no AVA, porque não achei que merecia uma postagem. Aquelas aulas do YouTube, que eu sempre posto e tudo. Mas, enfim, o que a gente tem para falar hoje é seguindo o livro que nos foi proposto, é uma matéria que eu já falei que ela é híbrida, então eu sou apenas um complementar dessa matéria. Complemento a matéria com algumas coisas que eu acho que são assim relevantes, não deixando de seguir o livro, e sempre que eu falo do livro eu tenho que falar dos seus autores, que é o Fernando, o Ricardo, né, Xavier da Silveira, a Jussara dos Santos Jorge, que não é fácil, a gente trabalha muito com isso, eu já tive a possibilidade de participar de 2 capítulos de livro e estou em outro capítulo, em outro livro, sendo convidado. Então, é você lançar seu conhecimento. Então, vai aí uma homenagem a esses autores e aos livros que você estão seguindo aí no decorrer do curso. E o que eu falei, eu tento complementar a matéria. Vocês têm já uma programação lá no AVA, vocês têm atividades e a minha função é complementar. Complementar como? Já falei que eu acho que algumas coisas são relevantes, assim, não que o Fernando e a Jussara deixaram de falar, mas que a gente tem que bater um pouco mais, é como se reforçasse um pouco mais o assunto. E, principalmente, quando se fala em propedêutica, eu tenho batido muito na questão das patologias. Eu falo que a gente culminou com muita coisa. Vamos seguindo aqui, olha. O livro ele fala na unidade 1, as características das lesões fundamentais em estomatologia e interações com micro-organismos hospedeiros. Enfim, volto a falar, quando a gente começou a conversa de eucarioteca, de procarionte, eucarioteca, e vai aquilo tudo de vírus, foi hifas, e parede celular de bactéria, e depois começamos a falar de pápula, mácula, bolhas, vesículas, tudo isso aí tem a ver com, eu volto a falar, seguindo o que o livro me passa, como se eu tivesse um roteiro. Muitas aí das lesões fundamentais em estomatologia, eu já falei, não é muito importante para o cirurgião dentista ele ter essa capacidade. Gente, vou acender um pouco mais as luzes aqui, eu acho que está um pouco mais escuro. Peraí. Não sei se vai melhorar, mas o que falta aqui em casa não é luz. Bom, aí, enfim, a gente seguindo o roteiro das aulas, a gente pode ver que o que a gente quer fazer vocês como estudantes agora, mas depois como profissionais, ter essa interatividade do que foi visto como patologia, o quadro clínico de uma patologia, o que causou essa patologia, os micro-organismos que causam essa micropatologia, desde fungos que eu falei, desde bactérias, de esporos, e vai lá, assim, os vírus que nós estamos, que está tão em moda aí hoje, né? Infelizmente. Mas então eu estou seguindo o roteiro do livro. Na unidade 2, já fala lá, ó, seção 2, principais doenças imunológicas, bacterianas, fúngicas e virais, com manifestação bucomaxilofacial. E hoje eu vou me atentar a algumas doenças que não têm, elas são chamadas de autoimunes, elas não são provocadas por fungos, nem por vírus, nem por bactérias. Enfim, a gente fala, puxa vida, mas e aí? São provocadas por quê? Mas a gente está seguindo esse roteiro de infecções bacterianas, olha, a seção 2.1, a seção 2.2, doenças imunológicas com manifestação, que nós vamos ver hoje, manifestações fúngicas, virais, quantas doenças nós já vimos, quantas patologias. Vamos citar uma aí, vamos ver se vocês estão craques mesmo, hein? Eu vou fazer um bate-bola. Me fala uma infecção viral de interesse
Istomatológico, uma viral, hein? Quem pode falar? Já como atividade, eu gosto de lançar como ponto. Uma infecção viral. Alguém se arrisca? Herpes. Herpes. Quem falou foi a Morgana, não é isso, Morgana? Isso. Estou anotando aqui. Estou anotando mesmo, porque vai assim as atividades e tudo. Uma de interesse estomatológico que seja fúngica. Candidíase oral? Candidíase oral. Aí também tá. Foi a Morgana de novo, né? Espera aí, deixa eu aceitar, Tayane. Foi eu, não. Foi quem? Eu não vi aqui. Na hora eu fui anotar. Quem falou a candidíase? Quem? Eduarda. Eduarda. Tudo bem, Eduarda. Só para completar, falamos de viral, fúngica e uma bacteriológica. Cárie. Cárie, talvez uma das principais que a gente, né? Quem falou e não apareceu. Eu também fui anotar e agora não vi. É a Bruna. Bruna, deixa eu aceitar a Cristiane aqui. Gente, parabéns, assim, é isso que eu estou falando. A gente vê que essa é a finalidade do estudo. É isso que a gente quer ter na minha visão, assim, de vocês como propedêutica, que eu já falei, propedêutica é uma iniciação na odontologia, é iniciação clínica, é o que vocês estão vendo primeiro. Vocês vão ter aulas, assim, com biossegurança, com ergonomia, vocês vão ter aula na propedêutica de asepsia, falo de tanta coisa, de raio-x, mas essa propedêutica 1, ela quer dar o primeiro passo. Ela quer mostrar para vocês assim, primeiro a gente tem que fazer os tijolinhos do alicerce, para depois a gente começar a olhar essas partes de raio-x, aí passa para anestesiologia, mas enfim. Aí a gente vê na unidade 3 a prática laboratorial dos exames complementares. Eu já comecei a falar um pouquinho sobre os exames, o ELISA, o Western blot, né? A imunofluorescência, mas e a gente vai falar também sobre exames histopatológicos e citopatológicos, são nomes assim um pouco até complicados, já talvez nessa próxima aula nossa, na quinta-feira que vem. Porque o que eu quero com o exame complementar? Ele fala complementar. Ele quer me mostrar o seguinte: se eu estou em dúvida daquele tipo de lesão, se eu estou em dúvida daquele quadro patológico, se eu estou em dúvida de uma mancha, se aquela mancha ela é benigna ou maligna, exames complementares. E muitas vezes esses exames complementares, que eu já falei, laboratoriais, que são diversos, a gente vai pedir o auxílio do laboratório. E o que eu falei de mais importante, há pouco tempo o cirurgião dentista não usava muito disso. Ele não tinha nem muita prerrogativa legal, gente. E mais do que isso, o paciente, ele assustava. O que é? Você está pedindo um exame? Poxa, o dentista ao lado aqui não me pede um raio-x, está pedindo exame. Hoje as coisas mudaram. Sim, eu estou pedindo um exame. Nós vamos ver no final da aula, inclusive, se ele se recusar a fazer o exame, qual que é a nossa atitude perante a isso. Mais uma vez, obrigado, viu, gente, por estar participando aí na aula. Já estamos com 24 participantes. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui, está gravando, porque eu vejo, às vezes, alguns professores falando, puxa vida, eu abri a aula, eu tive lá, não vou falar número de participantes, mas me deu até... Eu nunca tive aqui um número menor do que esse de 20 participantes. Nós já estamos com 24. E volto a falar que naquele dia eu tive uma frustração muito grande. A gente, sim, não vou ficar repetindo não, mas eu, com a aula toda prontinha, cheia de ilustração, aí deu zebra. Mas bola para frente.
a prática laboratorial, que eu falei dos exames complementares. Por quê? Porque eu vou somar aquilo que eu estou vendo, o quadro clínico do paciente, e colocar aquele quadro clínico, junto com uma anamnese, junto com um exame que eu estou fazendo, anotar em ficha clínica, porque eu falo isso sempre. Isso pode passar daqui a um ano, esse paciente voltar e ele queixar alguma coisa que você fala, puxa vida, eu já anotei aqui, o senhor tinha uma manifestação de afta, o senhor já teve uma manifestação herpética, como é que é? Voltou, o senhor está tendo muitos, continua tendo? Então, estou falando, esses exames todos que a gente faz são anotados, e mais do que isso, o que eu falo é ter esse controle. E saber interpretar os exames, que é mais do que óbvio que se eu peço, eu falo que é pegar um carro maravilhoso e falar, poxa, eu não sei dirigir. Você ganhou o carro, não, mas não sei dirigir. Não adiantou nada. É saber avaliar, saber, então, interpretar os exames que você pediu. E falo mais, isso nos dá uma importância tão grande assim na equipe multidisciplinar médica, da enfermagem, assim, coisa que há bem pouco tempo assim não existia. Hoje não é uma equipe multidisciplinar. Vejo muitos consultórios trabalhando, consultórios ali naquele corredor, médicos, sabe, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, cada um falando assim, olha, você precisa, por exemplo, um fisioterapeuta, você está com um problema de articulação temporomandibular, então eu vou te mandar para um fisioterapeuta, apesar de você, cirurgião dentista, ser bastante capaz também desse tratamento. Aí começamos com uma dasquelas, todas patologias que a gente já olhou e que a gente já viu, que eu vou falar no final, sífilis, herpes, a sífilis ainda não, mas herpes, a herpes zoster ou o herpes zoster. Enfim, a gente tem mais essas que eu vou falar agora que constam do livro e que eu não posso me furtar a falar também, e mais do que furtar a falar, é dar esse conhecimento a vocês. Actinomicose. A palavra micose já me dá uma impressão, puxa vida, é aquele negócio que dá na gente, que fica coçando e tudo. Bom, a palavra, a patologia, actinomicose, causada por Actinomyces, olha os nomes, israeli, junto com outros actinomyces, mas, enfim, é uma bactéria. Lembram vocês do curso que eu falava das gram-positivas, que são coladas com a coloração azul, e outras que as gram-negativas, a coloração vermelha. Então, eu estou falando, a actinomicose é causada por bactérias anaeróbicas gram-positivas. Vocês estão vendo como que a gente já está falando bem técnico? Eu acho isso tão legal, assim, sabe? É muito importante falar assim. É muito importante quando vocês daqui a pouco estão dando aula, vocês vão fazer isso, quando vocês estiverem dando uma entrevista, quando vocês estiverem fazendo um relatório, assim, para um laboratório, vocês vão começar a usar esses termos. Essa bactéria, que é a Actinomyces, ela não por si só causa uma infecção sozinha. É necessário que ela tenha um conjunto de outras bactérias, outros tipos de bactérias para atravessar a gengiva ou a pele. E aí eu coloquei em vermelhinho aí essa frase final, assim, colocando assim, bom, se eu tenho que ter, então, para atravessar a pele e gengiva, e é um conjunto de bactérias, mas essa é a mais importante, eu vou ter muito cuidado quando eu fizer intervenções cirúrgicas. Quando eu tiver, por exemplo, próteses que tem aquele grampinho que está ali com a ponta solta, fazendo com o dedo assim, arranhando a sua gengiva, porque se ele está arranhando, ele está fazendo um trauma, ele está fazendo um corte, e ali é uma via de entrada por bactérias. E existem até estudos que esses traumas constantes podem provocar, inclusive, CA, sabe? A gente vai falar isso no final dessa aula aí, vocês vão ver. Mas, enfim, eu tive uma vez um colega, uma cidade vizinha aqui,
que fez uma extração e teve uma infecção, teve uma actinomicose, numa extração de um terceiro molar, de um siso. Ô, gente, complicadíssimo. Ele teve que mandar uma cultura, quando se fala isso, vocês sabem, mandar ali o antibiograma, que se faz uma plaquinha, né, onde se manda, colhe ali no alvéolo, para saber que bactéria, porque, olha, não tinha antibiótico que curasse aquilo. E depois descobriu-se que era uma actinomicose. E aí muda-se, inclusive, a interação medicamentosa de antibióticos. Enfim, então, sempre que formos fazer cirurgia, sempre que formos fazer algumas intervenções cirúrgicas, eu gosto muito, vocês vão ver isso em propedêutica, usem isso para a vida de vocês, asepsia do local. Poxa, a gente vai tomar uma vacina, tríplice viral. Vocês já viram que vem a enfermeira lá, passa um algodãozinho com álcool, que é meio, vou te falar, aquilo ali também é meio, mas já passa um tipo um antisséptico. Enfim, está querendo fazer essa asepsia, tentar minimizar o número de bactérias ali. Aí você vai falar assim, poxa, mas dentro de uma cavidade bucal eu vou ficar passando uma gazinha? Quem sabe? Quem sabe? Eu gosto muito assim, a gente está vendo hoje aí com o Covid, os peróxidos, né? 1%, que tem tentado eliminar uma carga viral. Mas, enfim, asepsia mesmo, usar até aqueles antissépticos bucais, ou às vezes mesmo com um cotonete naquela região, ou uma bolinha de algodão, fazer essa asepsia, tanto no local onde vai ser feita a cirurgia, como extraoral, gente. Eu costumo passar, eu estou falando fazer asepsia na região extraoral, e colocar um pano de campo. Porque você está mexendo ali com um material, olha, com uma pinça, ela está encostando naquela parte extraoral. Muito importante. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Actinomicose, para vocês terem, eu falo que figura sempre fala mais do que 1000 palavras, né? Normalmente acontecem nessas regiões que a gente fala aí, ó, da parte submandibular, normalmente nessa região temporal, é onde está a seta mesmo aí. Se eu fosse falar assim bem, igual estou falando em termos não técnicos, seria nessa parte aí da mandíbula. Mas a gente costuma falar região próximo ao ângulo da mandíbula, um pouco mais superior. É onde se manifesta... Professor, Oi, pois não. você está compartilhando a apresentação? Que eu não estou vendo, não. Eu tô no 7º slide aqui. Inclusive, eu fiz uma coisa que... Vocês estão vendo a figura aí ou não? Estamos. Tá. Então é só eu mesmo. Tá. E eu travei agora, eu travo uma coisa aqui que só eu que passo o slide, porque já aconteceu uma vez, vocês lembram na aula? Mas vocês estão conseguindo ver ou não? Sim. Eu não. Tá. Então, ótimo. Estamos. Tá, Eu estou. Ó, nós já estamos com 20, eu falo isso, parece aqueles negócios de público, de Ibope, né? Mas já com quase 30 alunos. Mais uma vez, obrigado, viu, gente? Então, são as regiões onde se manifestam, onde normalmente, porque vocês vão ver que as patologias bucais, elas têm umas características próprias, igual eu falei das lesões fundamentais. Elas tendem a fugir um pouquinho, mas o quadro é especificamente aquele. É a localização, é o tipo de manifestação, quantos dias leva essa manifestação. Enfim, são características que eu falo que próprias de cada patologia. Seguindo a actinomicose cervical, porque ela pode aparecer em outras, pode aparecer torácica, principalmente aqui eu estou falando da cervical, porque é a que nos interessa mais. Aqui está falando cérvico-facial. Cérvico-facial é região, parte do pescoço e face, né? Não tem que... É um processo infeccioso relativamente incomum, tá vendo? De difícil diagnóstico. Falei com vocês que teve que ser levado
uma placa com uma cultura para o Hospital Albert Einstein para ver qual que era a bactéria que estava causando aquela infecção que não cedia, mas de difícil diagnóstico. Aí a gente pensa assim, se é difícil diagnóstico, o que eu vou fazer? Confirmação por exames histopatológicos, teste de cultura. Não é só ver e falar, eu sei o que é isso, não. Se eu não sei definitivamente, que algumas se manifestam e quase que por características assim, o herpes, por exemplo, com aquelas manifestações de vesículas, né? Quase que certo. As aftas recorrentes, mas alguns eu preciso de exames histopatológicos, testes de cultura. E graças a Deus, eu sempre falo, eu gosto de louvar esses cientistas. Vocês me lembram de falar hoje no final da aula, vocês falam, Ricardo, me fala Eu tô com... eu tenho um primo, eu posso falar o nome dele, Marcos Bolívar, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e está agora em Harvard. Ele está terminando o seu pós-doc e me falou um pouquinho do Covid lá, sabe? Se vocês me lembrarem, eu gostaria de falar o que ele me passou hoje, através... Hoje a gente não conversa mais nem por WhatsApp, né? A gente conversa por Zoom, por todos os meios assim. Mas, enfim, ele me passou algumas atualidades lá. Se vocês me lembrarem, eu passo para vocês. Actinomicose, tratado com penicilina G, intravenosa, tem as ampicilinas, tem as eritromicinas, as clindamicinas. A gente vai ver, gente, que a gente tem um espectro muito grande de antibiótico. E cada vez mais aumentando esses espectros de antibióticos e, por um lado, também aumentando as resistências, né, de bactérias. Mas, enfim, o que a gente tem que ver é que se trata com a penicilina G e em altas dosagens, por 4 a 6 semanas. Não é fácil o tratamento, não. E muitas vezes as penicilinas nos trazem reações alérgicas. Muito cuidado quando a gente dá antibiótico, tá? Reações alérgicas são muito frequentes, principalmente em penicilinas. Antigamente não, até hoje se usa a benzetacil, né, que o paciente fica em observação, ele não sai de lá enquanto ele não daqui umas 2 horas, você teve alguma reação, não, agora você pode ir embora. Eu, por mim, ficava o dia inteiro ainda internado, de tanto medo que eu tenho de uma reação a um antibiótico. A actinomicose já pouco não, eu falo que já com uma cicatriz após 30 dias, né, de recuperação, vocês vão ver que deixou uma cicatriz naquela região que eu falei ali, do ângulo da mandíbula. Ângulo da mandíbula, vamos começar a prestar atenção nisso. É o ângulo mesmo, ó, essa parte aqui, ó. E aí, seguindo um pouquinho mais para cima, vocês já devem estar aprendendo na anatomia, próxima à região condilar. Aí, no tragus, né? A gente vê tragus auditivo aí, ó. São palavras mais técnicas que a gente vai usar com todo... Sífilis, gente. Sífilis é uma coisa que, infelizmente, falar de sífilis parece que é uma coisa que já era de 1700 e não sei o que, aqueles navios que vinham lá com os africanos, escravos e tal. Já existia a sífilis e até hoje a sífilis é uma doença assim uma infecção bacteriana causada pelo Treponema pallidum. É um nome muito assim, né? Pálido, mas é isso mesmo, geralmente transmitida pelo contato sexual. E aí a gente fala que começa com uma ferida indolor, você não percebe que houve a contaminação. São consideradas as doenças sexualmente transmissíveis ou infecção sexualmente transmitível. Hoje estão mudando alguns termos assim. Para mim, eu estou falando, muda termo, mas não muda doença. Mas, enfim... Curável, por quê? Porque a gente tem um antibiótico, graças a Deus, em altas cargas aí, mas curável, como a tuberculose, que em 1920, tuberculose não tem cura. Pronto, você está fadado. Hoje a gente está vendo aí o corona, a gente não sabe muito bem, mas... Que
pode apresentar várias manifestações clínicas em diferentes estágios. A sífilis, então, primária, secundária, latente, terciária. Vamos ver quais são essas diferenças? Vamos só ter um pouquinho de dados, que a gente fica pensando muito, igual eu falei da tuberculose, tantos casos, 400 casos por dia no Brasil. Aí a gente vê a infecção por sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, mas também para o bebê. A gente viu, inclusive, do HIV, que há, sim, uma inter-relação na amamentação, no momento ali da cesariana, que pode ser transmitida uma infecção, que eu estou te falando, da mãe para o bebê. E a sífilis pode ser também, é chamada sífilis congênita. O Brasil tem 18 casos de sífilis por hora. Meu Deus do céu, por hora. 2019, aumento de 4.000% dos casos no Brasil, Ministério da Saúde. Por dia, ocorre 1 milhão de novas infecções de todo o mundo. E aí o uso dos preservativos sexuais. Eu não sei se já falei para vocês, trabalho aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, na parte da coordenação, e um dia eu vejo um rapazinho, eu via ele sempre juntando aqueles preservativos que são dados gratuitamente pelas secretarias de saúde. Todo dia ele pegava aquele monte de preservativo. E um dia eu achava assim, poxa, tá pegando para distribuir, né? Ele falou, não, eu estou distribuindo para o pessoal lá da minha... Distribuindo nada, gente, ele vendia. Ele vendia a um preço lá de 50 centavos, porque não sei o que na farmácia era mais caro. Aí não, né? Aí eu falo assim, essas coisas não podem acontecer. Mas, enfim, seguindo a sífilis. Sífilis congênita é uma doença transmitida para a criança durante a gestação. Transmissão vertical. Importante fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal. Gente, pré-natal, hoje eu falo. A mãe que não faz pré-natal, não é que... Eu acho que não tem muita desculpa, o serviço público, mas o serviço público oferece, sim, um bom pré-natal. Não tem desculpa. Fazer pré-natal para evitar um punhado de situações que eu estou falando pós, né, parto, porque... E aí, enfim, quando o resultado for positivo, reagente, aí voltamos lá naqueles testes que a gente está falando de ELISA, imunofluorescência, Western blot, tratar corretamente a mulher e sua parceria sexual para evitar a transmissão. Não só, eu estou falando tratar a pessoa doente, mas como também o parceiro ou a parceira sexual. Tive um caso muito complicado no consultório uma vez, que tinha um senhor que eu falo, um paciente que tinha sífilis, ela estava manifestada na cavidade bucal, e no prontuário, eu estou falando com características, vocês vão ver as características da sífilis, eu observei e falei, olha, eu gostaria que você fizesse um exame, chama VDRL, e, se possível, fazer. Ele falou, não, você nem precisa me pedir, eu sei, eu tenho sífilis. Eu falei, o senhor sabe, e não trata, não está tratando e tudo. Não, deixe isso aí para lá, eu só não gostaria que você falasse isso para minha esposa, que também é sua paciente. Meu Deus do céu, foi isso eu falo. A esposa, então, não estava sabendo que isso aí entra no campo legal, um dia a gente pode até discutir isso aí, como que é que eu contornei a situação, mas é uma doença de notificação compulsória que eu tenho a obrigação como profissional de contar isso, mas não vamos entrar nesse mérito agora não, mas eu estou falando, coitado, a esposa não estava sabendo que ele era um potencial infectante de uma sífilis. A sífilis primária é uma ferida geralmente única no local de entrada da bactéria, é como se ela tivesse mesmo ali um buraquinho, ela entra. Essa bactéria, e aí eu estou falando pênis, vulva, vagina, útero, ânus, todos os locais, inclusive boca, né? Que aparece de 10 a 90 dias após o contágio, rica em bactérias, normalmente não dói, não coça, não arde, por isso que o paciente lá, esse que eu falei, falou, não, isso não me incomoda, está aqui, deixa aqui. E aí eu coloco aqui, normalmente não dói, não coça, não arde, não tem pulso, podendo estar acompanhada de ínguas
Aí eu coloquei em vermelho, íngua. Gente, vamos começar. O paciente vai falar íngua, um caroço. Para nós, nódulos. Nódulos. Eu vou mostrar para vocês a cadeia ganglionar. E aparece na virilha, debaixo do braço, em áreas submandibulares. É chamado cancro duro. É uma lesão que dura de 3 a 6 semanas. E depois desaparece. Desaparece como se a pessoa estivesse normal. Nunca tive, não tenho, pronto. Aí vem a sífilis secundária, que os sintomas, sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização daquela primeira, da sífilis primária. Pode ocorrer manchas no corpo que geralmente não coçam de novo, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias, que é o treponema, né? Pode ocorrer febre, aí já se manifesta um pouco mais mal-estar, dor de cabeça e nódulos, que são as ínguas pelo corpo. Semanas ou meses após o desaparecimento do cancro duro, a sífilis volta a se manifestar agora em uma fase secundária. E tem a fase terciária. Você vê, olha, demora tantos dias na primária, depois 90 dias da secundária, e olha só, depois de 40 anos, eu falo que tem casos de até 40 anos, depois do início da primeira infecção, elas se apresentam de novo com lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares, e aí, gente, neurológicas, podemos levar à morte. Aí o comprometimento é muito grande. Tratar essa sífilis secundária já é muito difícil, porque ela já cometeu órgãos muito importantes. Anos depois, sob a forma de sífilis secundária, que é a forma mais grave dessa doença, foi elevado o risco de provocar lesões desfigurantes, inclusive. A sífilis congênita, que eu falei que é aquela que passa de mãe para filha, pode causar aborto espontâneo, parto prematuro, má formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental, morte. Então, enfim, tem como tratar. E o que interessa para nós, cirurgiões dentistas? Avaliar como que é essa sífilis, como que ela se apresenta na cavidade bucal. É uma ferida que eu estou falando, ó, no primeiro estágio. Vocês estão conseguindo ver a figura aí? Não quer? Perfeitamente. Ah, obrigado, Bia. Aí eu estou falando, olha, a primeira ferida onde normalmente penetrou o treponema pálido, o estágio 1, que de 3 a 90 dias, depois, estágio 2, que é a secundária, né? Ela já de 4 a 10 semanas, às vezes até um pouco mais, leva às vezes até 90, 3 meses, e o estágio 3, que já afeta órgãos internos. Olha lá, de 3 a 15 anos, às vezes até de 40 anos que ela se manifesta. E aí já é um comprometimento muito grande, muito difícil de tratar. Sífilis, na boca, cavidade bucal. Ela aparece desse jeito, gente. É como se fosse ali uma verruguinha. Mas olha, verruga não é uma palavra que a gente aprendeu. Verruga, íngua, né, carocinho, é como se fosse uma vesícula ou, às vezes, uma bolinha. Mas eu estou falando, ela normalmente parece com uma vesícula. Ela parece ali um pouco maior que a vesícula quando ela passa para a bolha, mais de que 5 milímetros, eu estou falando. Então, a gente tem que estar atento que essa é a característica da sífilis primária que se apresenta na cavidade bucal e, normalmente, na parte dorsal da língua, normalmente. A sífilis secundária, vocês já vão perceber que ela já se apresenta assim, como essas lesões cutâneas, assim, ó, por todo o corpo. E o paciente, às vezes, ele acha, não, isso aí foi uma alergia, um camarão que eu comi, ele aparece de vez em quando, desaparece, isso, mas tem que prestar muita atenção. Aí a sífilis secundária já assusta um pouco o paciente, ele fala, puxa vida, que é isso na minha mão? E ele te mostra como paciente, e você fala, sei, isso é para o médico. Quem sabe nós, profissionais de saúde, não podemos dar um apoio. Nós não podemos falar, gente, olha, eu já estudei isso. É claro que eu não falo, eu já falei isso muito em aula, isso aí é uma sífilis, isso aí é uma actinomicose, isso aí, vamos juntar, eu já falei o quebra-cabeça, saber, olha,
Você já apresentou isso algumas vezes? É a primeira vez? Quais são os sinais e sintomas? Que eu falo sempre, a gente tem que juntar isso, e muitas vezes eu estou falando, eu tenho que recorrer àquilo que eu notei no meu prontuário há 2 anos atrás, sabe? Eu tenho que fazer essa pesquisa. Aí, ó, sífilis secundária grave, lesões no tronco e face se apresentam dessa forma. E aí, já numa fase terciária, que é a goma sifilítica, altamente contagiante, está aí com todos os seus micro-organismos falando assim, quero infectá-los. Aí a gente vai para uma doença autoimune. Autoimune quer dizer, não tem Ricardo, envolvimento. Oi, pois não. deixa eu te perguntar antes sobre a sífilis. Sim. O senhor falou que mostrou foto que apresenta também na cavidade oral. Uma coisa, ela, além de transmitir, então, por relação, no caso, quando apresenta na cavidade oral, também pode ser transmitida por beijo, alguma coisa assim? Pode. E eu estou falando, se tiver eu sempre falo, uma feridinha ou uma forma de penetrar o treponema, é claro que tem que estar com essa bolha que eu estou te falando, quando ela está altamente enriquecida ali com todos aqueles micro-organismos, eu falo que tem que ter um momento certo, na hora certa. Se ela já está evoluindo, porque eu falei que ela às vezes fica ali 2, 3 semanas, aí desaparece, aí ela não está transmitindo. Mas nesse momento aí dessa figura aí, se você por acaso tem um contato com uma pessoa, falar sifilítica, pode ser transmitido sim. Por isso o Mas, risco, não só pelo beijo, mas eu estou falando, o uso de um material, um copo que você está tomando, num restaurante, eu estou falando, se tem uma carga do treponema ali e leva para essa pessoa que não tem a sífilis, mas que tem a possibilidade de penetrar, pode haver sim a transmissão. Por isso tantos casos, sabe? Por isso que é uma questão mesmo assim de saúde pública muito importante. só mais uma coisa, o senhor Sim. falou que às vezes tem pessoa que sabe e não trata, né? Assim, tem gente que nem deve saber, por isso que não trata. E Mas nem deve. e quando a pessoa não trata, seja porque ela sabe ou porque não sabe, quanto tempo geralmente leva, né, para isso sumir, se não está sendo Não tratado? some. Vamos lá, primeiro não some. Ela vai evoluindo, ela vai de primária para secundária, de secundária para terciária e começa a provocar sinais e sintomas que eu até mostrei aqui, ó, na terciária, eu vou voltar aqui, a gente vai ver aqui, ó. Olha, depois de quase 40 anos, a gente já vai ver que costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas ósseas, comprometimentos cardiovasculares, neurológicos. Então, eu estou falando, há um comprometimento todo do sistema orgânico, que a pessoa começa a falar assim, ó, tem alguma coisa estranha. E ele sabe que já houve algumas manifestações, que a sífilis não deixa de manifestar. Ela sempre vai mostrar esses sinais e sintomas que o paciente, às vezes, gente, eu já vi isso muito, inclusive em CAs de boca, eu não quero, sabe assim, é melhor eu não saber que eu não quero fazer nenhum exame, não. O HIV, eu não quero saber, não. E vai que eu tô. Está entendendo? Então, assim, é fazer mesmo, igual eu falei, o VDRL, que se por acaso o paciente tem a ignorância, que eu falo assim, de não conhecer, e você diagnostica uma questão dessa assim, é induzi-lo a fazer um exame. Olha, vamos tratar, porque o tratamento acontece, há a cura, mas tem que ser de uma forma mais inicial. Quando chega nesse ponto aí, eu estou falando, ainda assim há cura, mas já há comprometimentos, eu estou falando, muito maiores que às vezes você não consegue.
A gente tem que ter muito cuidado, gente, que eu falo, porque nós, profissionais de saúde, somos esses indutores, com uma conversa muito boa, assim, muito tranquila, porque a gente não pode chegar e falar, olha, você está com isso, você está um HIV positivo, porque tem esses sinais, porque você tem uma gengivite, você tem... Olha, vamos fazer alguns exames complementares? Vamos. E sabe, eu posso te ajudar em alguma coisa. Você já está suspeitando de alguma coisa, mas confirme isso através de um exame. O exame complementar, que eu acabei de falar há bem pouco tempo, quando o cirurgião dentista pediu um raio-x para fazer uma extração dentária, o paciente reclamava, porque ele falava, meu colega ali, do lado seu, ali, ó, na sala ao lado, ele não pede, não. Ele arranca um dente sem pedir nada. Essa fase acabou, gente. Essa fase acabou. Se ele não quiser fazer esses exames complementares, se ele não quiser fazer um raio-x, então é uma prerrogativa legal sua também de não fazer a sua intervenção. Ok? Lúpus eritematoso. Olha que palavra, vocês nem pensaram em estudar, eu falo isso, vocês vão ver, assim, e volto a falar, tem muita coisa do concurso, que cai em provas de concurso. E aí você fala, lúpus eritematoso, meu Deus, o que eu estou vendo hoje? Mas está no programa de vocês, está no livro, e eu faço questão de passar isso, eu quero seguir esse roteiro. Costuma ser, eu estou falando o nome certo, lúpus eritematoso sistêmico. Eritematoso é porque tem uma forma mais avermelhada, é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. Nunca ouvi falar essa palavra. Pera aí, Ricardo, o que é isso? Cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, em meses ou mais rapidamente em semanas. Variam com fases de atividade e de remissão. E a palavra idiopática? Idiopáticas, lembrem sempre, não tem uma causa específica. Idiopática. Uma manifestação idiopática são as úlceras aftosas, que é as aftas da boca. Você não tem muita... De onde vem? Como diz, né? De onde vem, para onde vão? Aquele Sérgio Chapelin, de onde nascem. Mas eu estou falando idiopática. A doença autoimune, explicando um pouco melhor, autoimune é uma doença... Eu estou falando uma condição de origem numa reação imunitária normal. É como se o próprio corpo daquela pessoa fosse contra ele. O sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do próprio corpo. Olha que tragédia. Por engano. Ele não sabe, ele fala, meu Deus, é aquilo que eu sempre falo do bandido que entrou na sala, eu vou atirar para todo lado. Mas quando eu saio atirando para todo lado, desculpa, hein, eu vou fazer uma brincadeira. Eu dou um tiro no Alex, eu dou um tiro na Amanda, eu dou um tiro na Bruna, na Cristiane, e saio aí atirando, sem saber mais. Mas peraí, não era assim para sair matando todo mundo, não, mas é isso que acontece no lúpus eritematoso. Não são causas conhecidas, por isso chama-se autoimune. A teoria mais aceita, e aí a gente volta naquela questão da predisposição genética ou uso de alguns medicamentos. Eu tive um amigo médico, já há uns 5 anos, ele foi a óbito por lúpus eritematoso. Sofreu demais, gente, porque ele vai evoluindo, às vezes ele fica quietinho ali, mas eu estou falando, às vezes ele acomete também, como a sífilis, alguns órgãos. A sífilis, claro, transmitida por treponema. Agora, o lúpus não se sabe o quê, de onde vem. Por isso que eu falei autoimune, ela é o corpo se autodestruindo. Sintomas variam de acordo com a doença e parte do corpo. Alguns sentem mais, alguns sentem menos o lúpus eritematoso. E, para isso, realizar exames para saber se está com lúpus ou não. O tratamento depende do tipo de doença, se é autoimune. Frequentemente inclui fármacos que suprem a atividade do sistema imunológico. E desses aí eu vou citar um que é o interferon. Ele veio ajudar muito na questão do lúpus eritematoso e algumas doenças autoimunes, e inclusive os corticosteroides.
Espera aí que já travou aqui, vamos ver se volta aqui. Aí a figura do lúpus eritematoso. Eu vou passar mais uma, vocês vão ver depois, que ele parece uma asa de borboleta. Talvez por isso, lúpus lobo, ele tem uma figura, vocês vão ver daqui a pouquinho uma imagem, e você, profissional cirurgião dentista, vai olhar e vai falar assim, olha, eu acho que eu já vi isso numa aula. O lúpus eritematoso, né, pode afetar articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, enfim. Ele vai assim, ele é uma gama ele sai meio que autoimune, se autodestruindo, não se sabe por quê, com fadigas, dores nas articulações, manchas na pele. Agravam-se em alguns momentos com crise, depois podem melhorar. É um sofrimento muito grande. Não há cura para o lúpus. Doenças autoimunes, você não sabe o que está transmitindo, não é um vírus, não é uma bactéria, não é um fungo. Nós estamos vendo, inclusive, aí o vírus, o próprio Covid, que a gente não tem uma solução, mas principalmente essas doenças autoimunes, não sei. Apareceu de onde? Não sei. Tem algumas inter-relações com, por exemplo, modificações do estilo de vida, dieta e proteção contra o sol, medidas de controle de doença incluem medicamentos como anti-inflamatórios e os esteroides. Aí falei dos interferons, dos corticosteroides. Lúpus. A maioria das pessoas com lúpus tem sintomas leves que afetam principalmente a pele e as articulações. Dores de cabeça, enxaqueca, epilepsia, distúrbios mentais. Com o passar do tempo, então, os sintomas podem afetar qualquer sistema orgânico. Não tem tratamento específico, assim, para falar, tem cura? Tem não. O lúpus, sinais e sintomas, articulações, problemas pulmonares, às vezes afeta tão fortemente pulmonar, cardíaco, que traz insuficiência cardíaca, como esse colega médico foi a óbito, gente. Problemas renais, problemas sanguíneos, os AVCs e coágulos de sangue nos pulmões. E eu coloquei o Covid-19 aí com coágulo de sangue nos pulmões. Hoje os estudos já têm mostrado que o Covid ele traz alguns coágulos na região dos bronquíolos ali, por isso que impede a respiração. Quer dizer, quanto mais vai avançando aí o tempo, mais vai se descobrindo sobre o Covid-19, né? Tratamento, Ricardo, e aí? Até agora, nada. Assim, basicamente, falar assim, olha, isso não tem ainda. Problemas do trato gastrointestinal, lesões do fígado, pâncreas, está vendo? Perfurações gastrointestinais, é uma doença muito, muito terrível. Tratamento para o lúpus, a hidroxicloroquina, sendo usada também para o Covid-19. AINES são os anti-inflamatórios não esteroides, que são os chamados mesmo anti-inflamatórios, os corticosteroides, imunossupressores, como o interferon, terapia farmacológica de manutenção. Enfim, é uma gama de medicamentos, aquele que dá mais certo com o paciente. Mas há um desconforto muito grande, de vômitos, de sensação, estou falando de mal-estar. São medicamentos fortes e que o paciente ele convive ali muito com aquela, sabe, não é... São sintomas ruins, assim, de enxaqueca, mas tem que ser usado, né? Aí, o sinal de asa de borboleta, é como se fosse essa região aí da maxila, próximo também à parte do septo nasal, que promove, deixa eu ver uma figura mais interessante aqui, ó, promove esse sinal aí, tipo asa de borboleta mesmo. Vamos ver mais um, deixa eu ver se tem. Às vezes um pouco mais exacerbado, né? Mas, enfim, que você, como cirurgião dentista, olha e fala, puxa vida, eu já vi isso, eu conheço. Volta a falar, gente, eu não vou afirmar, não. Eu posso falar, olha, peraí, a pessoa vai falar assim, não, eu queimei. Caiu aqui uma água quente, não tem nada de lúpus, eu queimei, cara. Então, eu tô falando, a gente
vai juntar o quebra-cabeça, vai perguntar para o paciente, e aí sim, essa avaliação em anamnese para saber se você pode afirmar se é alguma coisa tipo um lúpus eritematoso. No nosso programa também está lá líquen plano, que é uma doença crônica autoimune. Espera aí que o sistema aqui está tentando chegar no... Vocês estão vendo o slide aí do líquen plano? Sim. Tá. Ele está rodando aqui, eu não sei se ele vai parar. Se parar, a gente volta aí para ele. Afinal de contas, às vezes eu estou falando mais de... Até porque a aula mais de 1 minuto, ela já cansa, né? Ela vai... Vamos ver aqui se ele vai... O líquen plano também é uma doença crônica autoimune, com a dermatose, acomete normalmente a mucosa oral, pode ocorrer na pele, nas unhas e na mucosa genital. Deixa eu esperar ele passar aí para ver se ele vai resolver, senão eu volto a aula aqui para a gente conseguir passar o slide aí. Ele fica... É muito pesado. E assim eu tirei muita imagem aqui, viu, gente? Só um minutinho para ver se ele volta. Alguns informes aqui que eu queria passar para vocês, quanto isso. Eu falei que essa aula, por exemplo, eu já vou colocar no AVA, porque ela já está... Ela já vai ser... A gente já vai ter ela completa. Hoje foi lançado um aviso para a gente de que dia 1º de junho voltaria, até dia 1º estão suspensas as aulas. Eu não vou nessa conversa, eu não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui no lugar da coordenação, mas eu acho que ainda vai mais um tempo aí. E eu começo a lançar uma atividade para vocês, aquelas atividades que vocês têm lá no AVA. Eu falo assim, vocês são super alunos, assim, e eu tenho... já fizemos a oficial e tudo. O que eu falo, de novo, o mais importante é você estar aqui na aula. Estar aqui. Hoje, esse tempo todo, nós já vamos para 1h10. Eu até falei que eu fiquei muito triste da aula passada, de não ter conseguido passar a aula toda. E uma novidade, eu agradeço já de antemão, de novo, a Cleidiane, que por algum tempo liderou a turma aí e que passou o bastão, porque não é fácil, para Maria Clara, como líder de turma. E aí, então, a Maria Clara sempre vai estar também em coordenação com vocês aí, né? Passando informações para vocês. E a Eduarda, do 3º período, tá? Vamos lá. O líquen plano é uma etiologia dessa doença permanece conhecida, autoimune. Pode estar associada à ansiedade. Meu Deus, eu falo que tudo está associado à ansiedade. Ansiedade leva a nossa imunossupressão, quer dizer, queda de resistência. Diabetes, doenças autoimunes, drogas que eu falo são drogas mesmo, uso de drogas ilícitas, estresse, hipertensão, líquen plano. Ricardo, eu nunca ouvi falar nessa palavra. O que é isso? Nós vamos ver agora. Está no programa de vocês e eu estou falando, como diz a repórter lá, é um plus a mais que eu acho que vale a pena e que, acho não, tenho certeza, que vocês começam a beber da fonte aí de... Quando vocês chegarem mais à frente, gente, vocês vão lembrar dessas aulas assim, vocês vão falar assim, puxa vida, eu já vi isso, eu já conheço esse sujeito, eu já conheço esse bandido que entra na sala aqui. Bandido ou não, né? Igual eu falei. E predisposição genética. E aí eu coloquei... A predisposição genética, gente, está ligada a muitos fatores. Ao diabetes. Diabetes tem na família? Sim, então, teoricamente, você deve fazer o exame para saber se você também é diabético. Os cânceres que a gente fala, existe sim estudos muito grandes falando que se existe, por exemplo, uma história familiar de câncer de próstata na família, câncer de mama,
cuidado. Tenham cuidado, vamos fazer o exame. Aquela Angelina Jolie, ela tirou as 2 mamas, porque ela tem na família um histórico muito grande. O que ela já fez? Ela já se... É hoje um tratamento muito radical, mas é o que existe. Daqui a alguns anos, quem sabe não. Mas, então, claro, está sempre nos prevenindo, sempre nos autoavaliando. As dislipidemias, que são o aumento de triglicérides, colesterol, gente, a família que tem colesterol alto, vai falar, eu como tudo e não tem colesterol. É porque às vezes não tem a predisposição. Vocês vão ver as doenças cardíacas. Meu pai morreu do coração, meu tio morreu. Cuidado, você também está num grupo de risco. O líquido em plano, que são as lesões do líquido em plano, normalmente oral, né, LPO, normalmente persistem por anos, com períodos de exacerbação e quiescência. Às vezes, aumenta a manifestação, ou tem tempo que fica ali quietinho, não se manifesta. No período de exacerbação, relacionado ao estresse psicológico, ansiedade, trauma mecânico. Fiz importante destacar o trauma mecânico aí, de restaurações que são mal feitas, que deixam aquelas pontinhas, que eu falei de uma cirurgia que você fez, uma parte óssea que ficou ali, uma restauração mal feita, ou, por exemplo, uma prótese que está ali com um ganchinho incomodando. Então, é uma irritação crônica de baixa intensidade, proveniente de placa ou cálculo dentário ou de uma prótese, que vai, às vezes, agudizando, pode ser em região gengival, e que, eu falo, como trauma mecânico, através de calor, de irritantes como cigarro, fricção de cúspides cortantes, restaurações rugosas. E aí eu coloquei mascar chiclete. Gente, mascar chiclete é um estrago para a articulação temporomandibular. A gente tem um período de estar ali mascando, de estar mastigando. Aí tem gente que ainda masca chiclete. É como se falasse assim, eu vou usar mais a minha articulação, porque eu já uso o dia inteiro, mas enquanto eu não estou mastigando nada, eu vou usar. Não usem, mascar chiclete não é bom não, viu, gente? É assim, evitem, porque você acaba desgastando o seu disco articular. Eu vejo muita gente assim, fazendo uso do chiclete o dia inteiro, assim. Além de não ser muito higiênico também, né? Líquido em plano, vocês vão entender um pouquinho mais quando eu mostrar as imagens. Algumas lesões podem apresentar infecção por candidíase, olha só, ela apresenta líquido em plano, mas pode ser também, olha, conjunta com a candidíase, que é uma infecção que eu já falei oportunista. Ela vê que caiu a resistência imunológica, pronto, a cândida vai e aumenta ainda mais aquela patologia. Aproximadamente 10% dos pacientes com líquido em plano oral apresentam lesões confinadas somente à gengiva. Vamos ver um pouquinho do líquido em plano? Vamos ver o que se tem. Porque fala da malignização do líquido em plano, que ele pode vir com o tempo, a longo prazo, mostrar sinais de ser uma patologia que pode se malignizar. Alguns estudos têm mostrado isso. Falo que as melhores formas de mostrar o que é uma doença são imagens. Eu só separei aqui que do líquido em plano oral, ele possui desses licoimplanos, o mais importante que a gente vai ver, o reticular, mas ele apresenta 6 tipos aqui, ó, que são os mais que mais se apresentam: reticular, erosiva, atrófica, placa, papular. Eu separei principalmente esses 2 primeiros, reticular e erosiva, porque vocês vão ver, imagem fala mais que palavra. O reticular é a forma mais comum. Vamos ver aí, ó. Ele parece uma malha, tá vendo no lábio assim, ó? Tá vendo na bochecha? A gente fala bochecha, quando fala assim, muitos homens vão me entender um pouco mais. A bola bateu na bochecha da rede ali, ó, quando bate um pênalti. Essa parte da bochecha aí chama-se mucosa jugal.
Então, é como se fosse uma rede reticular, por isso o nome. Então, eu estou falando, é o líquen plano se apresentando. Nós vamos ver mais aqui. Aí, de novo, o reticular. Mas aí eu pus embaixo, assim, quem sabe ele não pode parecer um pouquinho com a língua fissurada, que a gente também já estudou. A gente já viu língua fissurada. Gente, um minuto só que eu vou fazer um print aqui. Espera aí. Print. Só um minuto. Pronto. Voltamos. Shirlene. Aí eu estou falando a língua fissurada, aquela língua que tem no meio, assim, aquela fissura mesmo. Ela pode se confundir um pouquinho. Mas aí vai o quê? A gente vai avaliar. Volta a falar. Quebra-cabeça. Parece que tem muito tempo, aparece assim, ela dói, ela se manifesta quando você está um pouco estressado. E aí outro tipo do líquen plano que eu falei que o erosivo, que também ela tem uma característica muito parecida com a língua geográfica, que eu já mostrei em sala de aula para vocês. A língua geográfica, chamada geográfica, parece um mapa que se forma na língua, assim, ó. Ela às vezes mostra assim algumas regiões ulceradas. E aí pode se confundir um pouquinho com língua em plano. Como que eu vou fazer uma diferenciação? Exames anatomopatológicos. Estamos caminhando um pouco já para o final. Aí vem uma palavra, Ricardo, hoje você falou só... essa aula de hoje, gente, é canseira. Ela não é fácil, não. Síndrome de Stevens-Johnson. Meu Deus do céu, o que é isso aí, Ricardo? Isso eu não pensei que a gente podia estar olhando, não. Síndrome de Stevens-Johnson está no programa de vocês e eu faço questão também de passar. Surge devido a uma reação alérgica a algum medicamento. Especialmente a penicilina. E aí eu já falei, reação alérgica. Vamos perguntar para o paciente se ele já tomou algum medicamento? Quando a gente começa o tratamento, você já tomou algum medicamento? Já. Qual medicamento, sim? Você tem alergia a algum medicamento? Tenho a dipirona, eu tenho alergia ao látex da luva, eu tenho alergia a tipos de metais, eu tenho alergia a antibiótico. Então, eu estou falando isso tudo antes de colocar a mão no paciente, gente. Tem que estar muito atento a isso. Porque se ele sofre um processo alérgico ali, que a gente já... O processo alérgico ele pode acontecer assim, por mais que você estude o paciente, tudo, você vai fazer uma introdução de um bloqueio anestésico e ele tem uma alergia a uma lidocaína. Puxa vida, como é que o paciente podia saber disso? Mas vamos tentar estudar ao máximo. Não, eu já tive uma alergia uma vez. Eu fui tomar uma anestesia e complicou, viu, doutor? Eu tenho alergia ao batom, não sei o que. Eu tenho alergia ao algodão, sabe? Então, vamos pesquisar. E a síndrome de Stevens-Johnson está muito relacionada à alergia medicamentosa, principalmente às penicilinas. E realmente é uma reação alérgica grave, imprevisível. Eu falo que toda reação alérgica ela é imprevisível, porque às vezes pode se manifestar de uma forma num grau muito exacerbado, ou às vezes não. Teve uma alergia, apareceu uma picadinha de mosquito ali que você, ai meu Deus, ficou aquela marquinha, mas tem alguns que se empolam todo. A palavra empolar aqui não é técnica, mas eu estou falando, muda a situação de um para o outro. Pode afetar olhos, nariz, uretra, vagina, trato gastrointestinal e também a cavidade bucal. Enfim, é um tipo de hipersensibilidade. Hipermercado é grande, é maior. Hipo é menor, é pequeno. Então, é uma alta sensibilidade a uma reação de um medicamento. A manifestação das lesões de Stevens-Johnson apresenta-se na pele,
muito grave, provoca o surgimento de lesões avermelhadas. Olha, a gente casando aquelas questões de lesões fundamentais, né, que a gente estudou, em todo o corpo, e dificultando respiração, com sinais de febre, colocando em risco a vida de pessoas afetadas. Vai desde criança a adultos. A gente nota muito em crianças, assim, eu já tive, não comigo, mas um colega que teve essa manifestação da síndrome de Stevens-Johnson, depois foi pesquisar, era realmente uma alergia a um antibiótico. Os primeiros sintomas da síndrome de Stevens-Johnson são muito semelhantes aos de uma gripe, pois incluem cansaço, tosse, dor muscular, dor de cabeça, mas com o tempo vão surgindo manchas, olha só, a gente já estudou lesões, manchas avermelhadas no corpo que acabam se alastrando por toda a pele. É terrível, gente. Às vezes eu estou falando, é um incômodo tão grande, porque está com febre, mal-estar. E aí eu estou falando, apresenta às vezes um pouco de coceira, infecções oportunistas, como a cândida. Se você coça, você feriu, entra bactéria. E aí o machucado que já estava ali incomodando, agora ele está com um micro-organismo invasor. Então, enfim, e aí como que a gente tem que fazer? O que a gente deve fazer? Retirar as medicações que podem estar provocando. A síndrome de Stevens-Johnson, inchaço no rosto e na língua, para a gente ali, ó, dificuldade para respirar, dor ou sensação de queimação na pele, garganta muito inflamada, eu falo assim, constantemente inflamada. Desculpe, eu vejo muito a criança, né? Ela sofre muito com a garganta inflamada, e antibiótico. E a síndrome de Stevens-Johnson, ela fala que é interação medicamentosa. Vermelhidão e queimação dos olhos. Estão ficando craque, né, gente? A gente está olhando tudo, é como se a gente fizesse, assim, um livro de patologia, mas mais do que isso. É como se fosse um livro mesmo de manifestações bucais, abrisse e estudasse tudo isso que nós já estudamos. Continuando ainda esse síndrome de Stevens-Johnson, ela tem cura, mas seu tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível com internação, tem gente que fala, no hospital para evitar complicações graves como infecção generalizada ou lesões nos órgãos internos. A gente às vezes tem que retirar um medicamento, às vezes o paciente não pode retirar. Pode levar à perda de funções orgânicas, destruição cutânea, provocando importante perda de líquidos, cegueira, complicações renais. A síndrome de Stevens-Johnson pode também levar a uma infecção generalizada, chamada de sepsemia. Bastante rara, mais frequente em pessoas com tratamento com alguns medicamentos. Aí voltamos de novo a nosso exame preliminar. Você faz uso de tal medicamento? Quando eu ponho ali o allopurinol, que é para gota, o ácido úrico, porque o paciente ele não vai falar que ele tem o ácido úrico, ele vai, eu sofro de gota. Analgésicos, paracetamol e ibuprofeno. Gente, os anti-inflamatórios, que a gente usa muito e quase que indiscriminadamente nas nossas clínicas, eles são potentíssimos destruidores renais. Eu falo assim, a gente deveria usar esses anti-inflamatórios em último caso. Eles lesam as células renais. É como se fosse assim, cada vez que você usa, você está gastando um pouco mais a sua parte renal. E a gente, na clínica, ou nós mesmos, como automedicação, uma dorzinha ali, a gente vou tomar um ibuprofeno, vou tomar um paracetamol, cuidado. Os antibióticos também. Há uma síndrome chamada síndrome branca de um câncer, que eu estou falando, e que também envolve a parte renal, que são o órgão que normalmente, eu falo que o rim, a gente vê
o rim e o fígado, a gente põe muito o coração, assim, mas são os metabolizadores dos medicamentos. Eles têm que dar conta daquilo. Aí chegou uma droga nova, eu tenho que eliminar, eu tenho que distribuir. Mas eu estou falando, sofrem muito com as drogas que a gente, drogas no sentido agora legal, né? Que a gente ingere ou passa para o paciente. A síndrome de Stevens-Johnson, ela vem muito por uso de medicamentos em algumas infecções que podem também estar relacionadas com outras síndromes, como herpes, HIV, hepatite, né? E aí voltamos ao sistema imunológico enfraquecido. Meu Deus do céu, como é que eu faço para fortalecer esse sistema imunológico, hein? Boa alimentação, estresse, vitamina D, está comprovadíssimo hoje. Esse mundo agitadíssimo que a gente vive, a prova que eu tenho de propedêutico, a prova não sei o que, não nos permite muito ficar livre do estresse, mas eu estou falando... Aí eu falo assim, ter esse cuidado mesmo, sabe? Do que a gente está alimentando, do que a gente está vivendo. E costumo até dar uma dosezinha aí, eu vou falar para vocês assim, isso vai por minha conta, tá gravando, mas é uma boa oração e uma boa fé também, sabe? Ajuda bastante também, né? A gente já está quase terminando. O tratamento para síndrome é a interrupção desse medicamento que está provocando a síndrome. Às vezes eu não posso tirar abruptamente. O paciente está com uma infecção, precisa tomar um antibiótico, eu não posso retirar. Mas gradativamente eu posso fazer uma análise do que eu posso diminuir ou evitar. Aqui, gente, a gente está chegando no final da aula, como se fosse assim, para a gente ver o caminho que a gente já percorreu. E eu costumo falar que foi grande já, e eu fico muito feliz assim de estar participando disso com vocês. Nós já estudamos o herpes simples, o zoster, tuberculose, hepatites virais, queilites. Queilites, vocês lembram? Aquela parte aqui na comissura, as candidíases, HIV, as manifestações do HIV, as gengivites, o sarcoma de Kaposi, que é uma das manifestações do HIV, o HPV, que é o papiloma, né, vírus. Além de ter estudado desde o comecinho as formas de micro-organismos, os tipos de lesões, hoje nós avançamos mais um pouquinho usando esses palavrões aí que nós estudamos, ó, no bom sentido, né, de falar palavrões. Nós já avançamos com mais essas doenças aí, a actinomicose, a sífilis, o lúpus, líquen plano, síndrome de Stevens-Johnson. Tem ainda o pênfigo, que talvez a gente olhe assim mais a miúde, mas fora isso, e aí eu estou falando tuberculose, que tudo relacionado à hanseníase, que a gente pode ver, mas eu estou falando as principais, eu volto a falar, as principais que eu acho que para interesse odontológico, são essas que eu estou passando aí, ó. Vocês estão assim, estão bastante capacitados a falar assim, olha, eu já vi, eu tô esperto com isso aqui, eu já tenho uma capacidade maior para fazer um diagnóstico e avaliar. Nesse último slide aqui, eu falo último, não, penúltimo, eu coloco algumas questões técnicas assim, para a gente fazer um bate-bola assim, de coisa de 5 minutos, assim, ou no máximo 10. Eu falei das patogenias, dos quadros que a gente vê de manifestações patológicas na cavidade bucal, que é um somatório para o cirurgião dentista, para que ele avalie. Então, ele vai fazer uma anamnese, que é um histórico, né? Ele vai anotar ali, ele vai perguntar para o paciente se ele toma algum medicamento, se ele... O quadro clínico, aquilo que eu estou vendo, ó, eu estou olhando com o meu espelhinho, com tudo que eu tenho de aparato hoje, e mais a história do paciente, o que ele relata. Muito bem, aí eu fiz algumas perguntas. O paciente, por acaso, ele vai ao seu consultório.
e não informa, por omissão, ou às vezes ele não sabe, foi o que foi perguntado pelo nosso colega aí, ele não informa, ou que foi o caso da sífilis, que ele não sabe, ou às vezes ele sabe, mas não quer contar. Seu quadro patológico, não perceptível clinicamente. E aí? A pergunta é o seguinte: se o paciente não informa, igual é a segunda pergunta aí, ó, por omissão ou convicção, que usa algum medicamento, alguma algo ou droga, também que você não consegue ver clinicamente ali, ó, às vezes você não consegue. A responsabilidade é do paciente ou sua? Acho que é do paciente. Do paciente. É do paciente. Ele é Boa. O Rian e a Ana falando aí, é do paciente. E aí, você sabe por que é do paciente? Por mais que você, eu estou falando, às vezes ele chega com uma forma normalizada, naquele momento não há manifestação nenhuma. E você pergunta para ele se ele tem alguma manifestação, se apareceu já alguma feridinha, se já por acaso ele já teve, por um período da vida dele, alguma ulceração, se você começa a perguntar que ele faz os seus exames na cavidade bucal e naquele momento você não está vendo nada. Mas ele sabe como foi aquela questão da sífilis, que por algum momento já apareceu sim na pontinha da língua ali, o cancro duro, né? Aquela bolha, ou já apareceu, não naquele momento que você está fazendo a sua consulta, mas aquelas vesículas de um herpes, agora não, o herpes está ali controlado, ele está indo ali, mas enfim, ele não te informa. Mas no final do prontuário, gente, vocês vão ver isso em clínica, que o paciente ele tem que assinar por aquilo. Você apresenta alguma alergia? Não, não apresenta nenhuma alergia. A medicamento, a metal. Metal? Você usa, às vezes, metal em paciente, por exemplo, em ortodontia, que na mesma hora ele tem uma alergia, às vezes é uma alergia severa, de edema de glóteo. Ao níquel. Rian, você falou assim, eu tenho uma foto de um paciente que apresentou alergia ao níquel, por isso que agora tem até muito material níquel free. É claro que ele não sabia, não sabia que eu tinha alergia a níquel. Mas eu estou falando, mas muitas vezes ele sabe de uma alergia a um antibiótico, ele pode saber. Alergia de pirona você tem? Tem um pacientinho também de 12 anos que uma vez eu vi, ele não sabia, a mãe não sabia, mas a partir da manifestação da alergia, agora ele já sabe que a dipirona para ele não é bom. Mas enfim, então a responsabilidade é do paciente, menor de idade. Sempre atenda ao menor de idade, gente, eu falo, presença dos pais. Eu falo assim, às vezes eles não precisam nem... Olha, no consultório, o menino fica muito manhoso, ele fica muito assim, parece que ele fica mais apoderado quando ele está com os pais ali, porque o pai quer protegê-lo, se ele chorar, o pai... Não, não. Mas, enfim, é o pai dando a permissão, e a permissão legal. É o pai dando ali as informações. É o pai assinando um prontuário falando assim, olha, tudo bem, você agora pode tratar do meu filho. Caso não tenha permissão do pai, por exemplo, vocês estão vendo que o menino caiu na rua, ele está na porta do seu consultório, você não sabe que menino que é aquele, está no interior ali, ou até na capital. Leve esse menino para o seu consultório, faça uma ferulização, não sei se eu estou falando, uma imobilização, aquele dente ali que você tem poucos minutos para recolocar o alvéolo, ou em alguns casos de urgência e emergência, depois você pode falar, pai, eu não te pedi permissão, mas eu estou falando, olha, tive que fazer isso, porque são pacientes o menor de idade, aí eu estou falando em características de urgência e emergência. Se o paciente, foi o que eu perguntei, se recusa a fazer um exame complementar, muito bem, eu recuso a atendê-lo, então. Existe uma lógica que fala assim, isso é muito tópico numa Secretaria Municipal de Saúde, onde eu vou trabalhar daqui a uns anos, Ricardo, que fala, só tem esse tipo de máscara aí.
você quer trabalhar com ela. Nos tempos atuais, que eu falei que já houve uma revolução muito grande, quando veio o HIV, mudando as normas de biossegurança, vocês têm também a prerrogativa legal, e hoje, mais do que nunca, olha, se tem isso, então eu não trabalho. Isso é amparado por lei, tá? Eu pus esses questionamentos aí para que vocês saibam, e eu estou falando, a odontologia, ela muda de patamar, ela já mudou. A hora que a gente voltar a trabalhar, e já estão voltando a trabalhar, né? Ela realmente, assim, agora a conversa é outra. Porque eu já vi muitos, assim, eu falo em alguns convênios, você tem que levar seu alta rotação, você tem que levar sua broca, você tem que levar sua... Tá, prefeituras que falam, ó, tem isso aí para você trabalhar. Não, não tem nem isso não. Eu tenho que trabalhar com aquilo que me fornece biossegurança. E a biossegurança, ela advém biossegurança. Não existe como a gente fala, eu estou meio grávido. Ou existe ou não existe. Ou é seguro ou não é seguro. Ô, gente, eu termino a aula aqui. Faço questão de, mais uma vez, agradecer vocês, pedir desculpas pela quinta-feira passada. E obrigado, gente. Obrigado mesmo. A gente vai seguindo mais. Um detalhe. Nós temos mais quantas aulas, Ricardo? Para falar a verdade, eu acho que para o período mais 4 aulas. E não sei, parece que é isso que... Mas, enfim, se precisar de dar mais 20, 30, eu fico aqui por conta. Eu sei que para vocês não é muito bom, não é chato. Aula online, e ainda mais a Steven Johnson, meu Deus, actinomicose. Pênfigo não dá certo, não, mas volto a falar. Muito, muito obrigado pela presença de vocês, assim, com essa paciência mais uma vez, e mais uma vez, desculpa por quinta-feira. Alguma pergunta? Diga. O senhor pediu para lembrar alguma coisa que o primo seu falou sobre o Covid. Boa, Jorge, eu ia falar. Perguntei para ele primeiro como está a situação lá, americana, né? Ele fica lá na escola de Harvard, e eu queria lembrar mais, assim, ele falou que o Covid realmente, assim, ele ainda brincou comigo, e essa aula nossa está gravando, e eu até falei o nome dele, mas ele falou, Ricardo, não existe medicamento, mas a hidroxicloroquina, junto com o zinco e a azitromicina, que é um antibiótico, está sendo usado. É o que é tipo assim, salve-se quem puder, mas é isso que está sendo usado. Quanto tempo de Covid? Não tem tempo. Todo mundo vai ter que se entre aspas, não é? Imagina o que eu estou falando. Se contaminar para que haja uma imunização mesmo. E a letalidade, todas essas perguntas, assim, ele no estudo americano lá, a média de 7%, claro que atingindo um pouco mais as pessoas com o sistema imunológico um pouco mais deficitário, por isso que se protegem mais os idosos. A questão do vírus em si, da circulação do vírus. Ele falou Hong Kong, por exemplo. Fez o lockdown, né, de todo mundo, estava controladíssimo, assim, Hong Kong era um exemplo. Abriu, já voltou a ser um caos. Já é meio assim. Mas o caos que a gente fala é assim, o vírus vai circular, gente. É como se falasse assim, ele tem que passar, ele tem que circular. E aí, muitos estudos que eu falei de trombos nas regiões pulmonares, por isso se usa o respirador para tentar levar a parte, né, de oxigenação. Mas o avanço médico, eu falei também, e a vacina, como é que está aí? Ele falou assim, existe uma pesquisa muito importante em Israel. Aqui nos Estados Unidos só se pesquisa isso, quase que só se pesquisa isso.
E ele fala assim, a vacina realmente daqui a um ano e meio, tomara que seja antes. Inclusive, gente, quem quiser ver a Veja, a última edição da Veja, tem uma matéria dele, desse cardiologista que é parente, e ele faz uma alusão muito interessante, porque eu converso muito com ele, eu falei assim, cadê os super-heróis americanos? Que não apareceram, nenhum apareceu aí para virar a Terra, lançar seu raio cósmico e tudo, e ele fez uma associação e colocou isso como não existe o Homem de Ferro, não existe o Batman com a sua capa, é uma contaminação que deve acontecer no mundo numa média de 70%. E uma coisa interessante, boa de falar, é que ele falou, vai passar sim, porque eu estou falando, é o mundo passando por isso, a medicina se evoluindo muito, eu não trago nenhuma informação que não seja nova, eu quis saber assim. Agora, o que eu falo é que ele me falou uma coisa interessante, falou, Ricardo, a única coisa diferente que existe realmente em Harvard é que a cada 2 dias eu tenho que fazer um artigo científico. Eu tenho que publicar, eu tenho que estudar o dia inteiro, é madrugada. Inclusive, as nossas conversas são muito rápidas, assim. É a diferença que a gente vê dos estudos, assim, que como se diz, a catedral, né? Se for pensar, é dali que saíram grandes gênios, assim. Mas o que eu queria falar para vocês é que a questão, assim, vai passar, a gente não sabe quando, mas a gente se proteger mesmo e mudar, o que vai mudar para nós é isso, é a concepção mesmo de ter a biossegurança de uma forma mais, a minha faxineira fala, eu não posso pôr a mão assim nisso, depois pôr, é isso mesmo, é mudar isso porque eu falo, gente, que a tuberculose mata não sei quantos por dia, mais do que o Covid. A gente vê algumas manifestações, infartos, né? E tudo aí. Mas, enfim, o campo científico vai vir aí com tudo, mas tudo novo, assim, com tudo diferenciado, assim, que é o que a medicina sempre faz quando acontecem algumas voltas erradas, assim, no mundo, né? Eu falo erradas quando o mundo dá umas giradas, assim, fora da curva, né? Tudo bem, gente? Ok? Ok. Obrigado. Ok. Obrigado, gente, pela... Essa aula é muito Ok, chata. boa noite. A aula desses temas todos aí são muito chatos de falar, de nomes mais doidos aí, mas enfim, eu agradeço pela paciência aí. Muito obrigado, boa noite. Durma em Obrigada a você. paz. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. Ô, professor, Oi. o senhor está aí ainda? Acho que o pessoal está começando a sair, mas só te fazer uma pergunta. O senhor colocou, obviamente, né, porque nós já fizemos esse questionamento com os professores para trás, a respeito da expectativa, né, de aulas presenciais. O senhor deu spoiler aí, né, de uma possível, né, volta no início de junho. Um comunicado, sabe, Igor? Olha, sempre passam assim, a volta à aula vai ser 16 de maio, a volta à aula dia 1º. Eu não devia ter nem falado isso, mas eu acho dificílimo, assim, é muito, muito difícil voltar. Eu também. Não tem essa... esquece o que eu falei, não vamos pensar em volta à aula por enquanto, não. Esquece. Tá esquecido, um abraço. Vai voltar semana que vem, assim, a gente está muito aflito, assim. Principalmente a parte clínica e tudo, mas eu acho que emite um comunicado daqui a pouco. A gente vê em alguns países já voltando, né, futebol, mas com todo cuidado, sem público. Mas, enfim, é o que eu falei agora, da conversa com esse primo, é que o mundo tem que se imunizar naturalmente. É o sistema de imunização
Vacina, a gente não sabe, é um perigo até. Vacina não quer dizer que seja salvação, ela tem que ser testada, muito testada. Mas é isso. Bacana, Ok? meu caro. Abraço, professor. Obrigado a vocês. Obrigado mais uma vez mesmo. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, obrigado. Não deixem de desligar, quem esqueceu, hein? Porque senão a aula fica... Não deixem de desligar.